Paz do Senhor, irmãos. Podeis assentar. Deus abençoe a todos. Que bom estarmos aqui nesta manhã, mais uma vez, para meditarmos na palavra do Senhor. E hoje nós vamos tratar de um tema muito especial, um tema riquíssimo para todos nós. Deixa eu só abrir aqui que nós vamos estar colocando o tema aqui. Vamos falar frutos da nova vida. Os frutos de uma nova vida. Amém? Irmãos, antes que eu me esqueça, se deixar para o fim, quero deixar aqui com vocês, e já também gravado aí na live, que nós vamos retornar às aulas no seminário dia 5, né? Passando essa segunda amanhã, na próxima, nós estaremos retornando com os nossos estudos. E também, já fazendo um convite aqui especial, que nós vamos ter. Eu quero estar, da agora para frente, que já está aproximando, está falando mais, está comunicando mais sobre um trabalho que nós vamos estar fazendo na direção do Departamento Regional de Educação. Nós vamos ter uma palestra sobre educação no dia 15 de setembro, aqui de manhã, tá? Vai estar conosco o Bispo Orlando, nosso supervisor regional, que vai estar ministrando, e vai estar conosco também o doutor Jeová, um mestre no ensino, vai estar aqui ministrando. Serão 2 palestras, tá? O CI de Goiânia estará aqui também com a equipe deles, divulgando o seminário, divulgando a área de mestrado que existe ali no seminário em Goiânia. E o tema dessa palestra será refletindo o ensino bíblico-teológico como fundamentos para a nossa fé e prática, né? Nós vamos estar meditando nessa importância, a importância de estudarmos, a importância de termos o conhecimento bíblico-teológico para a nossa vida prática. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre isso. Por quê, irmãos? É algo impossível de nós fazermos, colocar em prática uma coisa que nós não aprendemos, que nós não vimos, que nós não absorvemos a teoria dele, né? Então, até mesmo os filhos que aprendem com os pais, tudo, a pessoa vê o outro fazer, vê o que está falando, vê como está agindo, então ele também pratica. E o conhecimento bíblico, irmão, é da mesma forma. É da mesma forma, nós então estudamos a palavra de Deus, nós meditamos. Hoje eu vou trazer um estudo um pouco mais aprofundado, vocês vão estar percebendo, tá? Eu vou lá na raiz hoje, vamos estudar algumas coisas sobre o hebraico, sobre o original das palavras, para nós termos essa compreensão, tá? Então o tema de hoje, os frutos de uma nova vida. Nós precisamos, depois que convertemos, depois que nos retornamos para o caminho de Deus, nós precisamos darmos frutos de uma nova vida, sim ou não? Amém? Nós precisamos. Agora, quais são esses frutos? E mais ainda, como fazer para produzirmos estes frutos? Eu não estou falando lá do fruto do Espírito, agir. Nós precisamos estar preparados, nós precisamos nos adequar a disciplina de Deus, ao ensino de Deus, para que nós então possamos colocar em prática, e aí sim nós vamos dar frutos dessa nova vida. A Bíblia fala que nos ensina, né, que nós tínhamos uma antiga forma de viver, de atuar, de enxergar esse mundo, de interpretar tudo à nossa volta. Mas, segundo a ótica de Deus, agora, nós temos um outro padrão. Nós temos
uma outra perspectiva de vida, que é a vida de Deus, é isso que a Bíblia diz, certo? Então eu quero nessa reflexão que nós observemos o porquê que existe tantas pessoas nas igrejas, tantas pessoas que já se converteram, mas que não dão frutos de uma nova vida. O fruto da nova vida, da transformação, do caminho de Deus na vida de muitas pessoas, não acontece. Claro que eu vou estar demonstrando isso aqui também, como isso é complicado, que não é tão fácil assim, mas é o que Deus tem para nós. Amém? E o texto, para começar, eu quero ler Mateus, capítulo 3, versículo 1 e 2, e depois do versículo 5 até o versículo 8, que diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Verso 5, então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judeia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Nós queremos falar, então, sobre esses frutos na nossa vida, tá? O que são os frutos de uma nova vida? Eu já trago aqui alguma coisa para nos indicar. É algo visível. O fruto de uma nova vida é algo visível, é algo genuíno. O fruto de uma nova vida, ele não é espiritual somente. Não é algo que as pessoas olham em mim e aí nós dizemos assim: não, mas você não conhece o meu coração, eu estou cheio de bondade. Não é isso que a Bíblia ensina. O fruto de uma nova vida, ele é visível. Tanto é que a Bíblia diz que as pessoas vão glorificar a Deus quando elas veem em nós esses frutos. Quando nós, então, produzimos esses frutos. Então, a primeira coisa, frutos de uma nova vida é algo visível, é algo genuíno. Genuíno porque não é falso. Não é uma dor que eu estou sentindo naquele momento para me comportar de determinada forma, ainda que isso faz parte. Nós precisamos aprender a resistir também o levante da natureza, da carne, tá? É algo prático na vida de quem se arrependeu da velha vida. Então, esses frutos são algo que tem que acontecer nas nossas vidas. É os nossos comportamentos, são os nossos relacionamentos, são as nossas maneiras de agir em relação às outras pessoas, em relação a Deus, à vida, em relação às coisas boas, em relação às coisas ruins. Frutos de uma nova vida é exatamente isso, é nós termos um comportamento agora segundo a ótica de Deus. É uma vida nova na forma de pensar e de agir. Por quê? Porque se alguém não mudar primeiramente a sua forma de pensar, ela não conseguirá agir também de forma diferente. Ou seja, sabe aqueles pensamentos negativos, pessimistas, aqueles pensamentos maldizentes, aqueles pensamentos de que não se dá bem com nada, com ninguém, parece que o mundo não é redondo e nem é quadrado, mas é chato. É isso, nós precisamos mudar aqui na nossa cabeça. Nós precisamos olhar para nós agora, com a perspectiva agora de uma visão de Deus na nossa vida. Como é que Deus enxerga o mundo? Né? O mundo caído, perdido, mas como ele relaciona com esse mundo? Não é agindo de forma grotesca, mas de forma amorosa, de forma, né, que nós já sabemos. Depois, é o andar em novidade de vida. É aquilo que a Bíblia diz, né, em Coríntios, que nós precisamos andar agora nesta nova vida. E o que é essa nova vida? Exatamente a prática,
as nossas práticas do dia a dia, o nosso agir no dia a dia. E como eu faço isso? Eu vou adentrar nesse quesito também, tá? E para isso nós precisamos conhecer o que a Bíblia nos revela sobre a nossa natureza, sobre quem somos, sobre o porquê que existe esta outra natureza muito forte dentro de mim, que tem a tendência para nos levar para o mal, nos levar para o erro. É isso que nós precisamos conhecer. E a partir do momento que nós sabemos disso, nós vamos então também aprender a usar as armas adequadas para que nós possamos então darmos os frutos dessa nova vida, né? Porém, para isso acontecer, existe um caminho, o caminho da verdade, da busca. Se alguém não quiser buscar a verdade, não quiser buscar o que Deus ensina sobre isso, é muito difícil, irmãos. É muito difícil. Nós não podemos tirar os frutos de uma nova vida da nossa mente. Eu não posso pensar assim, bom, eu acho que fazer assim e assado é a forma correta. Está errado. Ainda que esses atos sejam bons, que nós sabemos que temos atos bons nas pessoas, mesmo que não estão na igreja, mas não é correto, porque se nós caminharmos por esse prisma, por esse caminho, o que vai acontecer? Nós vamos deixar a palavra de Deus, que é a revelação, que é a instrução para nós, e vamos estar fazendo de nós mesmo a fonte para a produção desses frutos, para poder caminhar com Deus, e isso não é correto, isso não é certo. Vemos esses ensinamentos nas palavras de João Batista, quando ele adverte aquelas pessoas que vinham a ele para serem batizadas nas águas, principalmente os fariseus, que eram conhecidos por sua hipocrisia e autojustiça. Mas vemos esse ensino por toda a Bíblia também, né? Então, falar sobre os frutos, João Batista falou sobre isso, que nós devemos, ele dizendo lá àquela comunidade, principalmente aos fariseus e os saduceus, que eram os religiosos, que a própria Bíblia chama eles de hipócritas. Hipócritas porque a pessoa queria determinar que os outros fizessem algo, dizer para outras pessoas o que elas deveriam fazer, mas eles mesmos não faziam. Então, o ensino bíblico, ele não caminha por esse lado. O ensino bíblico, ele tem que ser praticado por quem aprende. Não é o meu ensinar. Paulo até diz que o meu ensinar, no meu muito ensinar, eu mesmo não venho a ser reprovado, né? Então, pode alguém que não cumpre a palavra de Deus ensinar alguma coisa? Sim, a própria Bíblia mostra muito isso. O próprio Jesus disse, olha, como vocês sendo maus, sabem ensinar coisas boas, sabem dar coisas boas. Por quê? Porque o que importa não é o que você sabe, mas é o que você pratica, é o que você faz, é o que nós fazemos é que importa no final das contas. Amém? Então, o que devemos fazer para produzirmos frutos de uma nova vida? Primeiramente, aqui eu já começo, arrependimento. Esse ponto, eu fiz uma ministração aqui, está aí no canal da igreja, sobre arrependimento. Lá tem, nos mínimos detalhes, né? Esse é o primeiro passo. Agora, muitas pessoas param aqui, porém a caminhada é longa. Muitas pessoas param na sua caminhada cristã no arrependimento. Ele se arrependeu e o começo da nossa vida cristã, ela deva ser dar esse primeiro passo, arrependimento. Quando nós aceitamos Jesus, é preciso que nós nos arrependemos dos nossos pecados, da nossa vida velha, né? E que nós aceitemos agora a nova vida que vai dar início. Por isso que a Bíblia chama de novo nascimento. Agora, se não é explicado para a pessoa, se a pessoa ainda não conseguiu entender que ela precisa dar esse primeiro passo, que é o arrependimento, a pessoa pode então apenas agregar Jesus na sua vida. Ele agrega Jesus nos seus caminhos, que é muito bom, que é isso que o mundo faz, o mundo cristão. Ninguém quer negar Jesus, no sentido de que Jesus é bom, que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador. Ninguém. Eu mesmo já preguei para muitas pessoas, já conversei com muitas pessoas,
católicos e tudo mais, cristãos evangélicos, que eles dizem, não, eu aceito Jesus, sim, Jesus está no meu coração e etc. Então, ou seja, eles agregam Jesus, né, confessam Jesus, mas não se arrependem da vida pregressa, da vida passada. E isso, então, está também errado. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa se arrepende, ela precisa dar os passos seguintes. Ela precisa agora continuar. A Bíblia chama da nossa jornada de salvação. Judas, ele fala que a nossa salvação ela vai se aperfeiçoando. Paulo vai falando que vai clareando até tornar um dia completo. Então a salvação, irmãos, ela é um ato único de aceitar Jesus, mas a transformação, ela é um processo, e que ela termina na glorificação, tá? Então nós precisamos dar esse primeiro passo, arrependimento, só que depois nós precisamos prosseguir, nós não podemos parar aqui. Eu me arrependi uma vez e agora eu estou aí, não procuro crescer, não procuro entender a minha natureza, a natureza caída, a natureza do homem espiritual, do homem carnal, o que a Bíblia diz sobre isso, como Deus nos ensina, para que nós possamos então dar fruto dessa nova vida. E quando isso não acontece, irmãos, nós vamos dar mau testemunho no reino de Deus. Nós vamos dar mau testemunho, nós vamos ser, eu conheço, você conhece, está assim os montes, nós não podemos fechar os olhos, pensar que vamos passar a mão na cabeça. Não, a vida para o céu, Jesus diz, o caminho é estreito. A palavra de Deus diz, porfiai, ou seja, esforçai por entrar. E essa luta é contra a carne, é contra o mundo e é contra o diabo. Então, se nós vivermos uma vida pensando assim, eu já me arrependi, não, eu estou na igreja, agora em nome de Jesus está pronto isso, em nome de Jesus está pronto aquilo. Irmão, vamos ser sinceros, pelo amor de Deus, nós precisamos crescer, amém? Glória a Deus, precisamos, não é assim que funciona. O que tem que morrer em nós vamos ver, o nosso ego, a nossa carne. É isso que a Bíblia diz, a grande força que não nos deixa dar fruto da nova vida, é o que está dentro de nós. Nós vamos ver isso aqui. Segundo ponto, então, para darmos fruto, resistir o mal. Aqui eu quero me deter, a maior parte dessa mensagem agora, dessa ministração é aqui. O mal que quero então dizer, não é o diabo, mas a inclinação da carne para o mal. Então, quando nós falamos do mal, nós não estamos aqui, e nós vamos ver no texto bíblico, que nós não estamos falando, ainda que o diabo também é um agente da tentação, é ele que vai provocar em nossas vidas, tá? Mas ele não tem o poder de fazer na sua vida aquilo que você pode fazer. Por quê? Porque Deus não lhe deu essa permissão. Então, o diabo, ele é um agente da parte de Deus, liberado por Deus, para que ele possa então seduzir aquele que quer ser seduzido, induzir aquele que quer ser induzido. Para onde? Para o mal. Mas o mal que eu quero dizer, ele está dentro de nós. Nós vamos ver isso. Ter esse conhecimento bíblico nos levará a termos mais forças para produzirmos então os frutos da nova vida. Vamos caminhar. Eu vou fazer aqui, vou levantar aqui alguns quesitos para nós refletirmos. Primeiramente, né? Por que multidões de crentes levam uma vida como se não tivesse convertido? Você pode responder isso para você? Por quê? Por quê? Porque um monte de gente que se diz convertido não mudam, não se transformam, não tem mudança nas suas atitudes, no seu modo de agir, de tratar, de relacionar com a família. Muitos cristãos, multidões de pessoas que honestamente aceitaram Jesus, mas não mudam. Muitos continuam mentindo, fraudando, adulterando, fazendo um monte de coisa. Por quê? Para refletir. Porque muitos sucumbem à nova vida, não conseguem progredir. Quantas pessoas
que vem para a igreja, que aceita Jesus, que chora, que lamenta e que fala assim: vou tomar essa decisão mesmo, eu quero andar com o Senhor, porque esse caminho é muito bom. Segunda-feira já tomou outro caminho, já voltou para a velha vida, sucumbiu, parece que nada aconteceu. Será que você pode refletir sobre isso? Quais são as informações que a Bíblia nos oferece então, e quais as armas temos de usar para darmos frutos da nova vida? Então, ou seja, nós precisamos pensar nessas coisas, porque não é possível admitir que Deus nos chamou para uma vida de transformação, de mudança, para darmos frutos, mas nós olharmos para nós e para outros e pensar: eu não estou vendo isso, eu não vejo mudança, vejo uma coisinha aqui, outra ali. Nós mesmos olhamos para nós e dizemos assim: meu Deus, eu preciso mudar isso, por que eu não consigo mudar isso na minha vida? Por que eu quero fazer algo e de repente eu estou fazendo outro? O mal que existe em nós, é isso que nós temos que refletir. Primeira coisa que temos então de saber é que temos duas naturezas, a espiritual e a humana. Deus criou o homem para ser tanto do mundo espiritual como do terrenal, pois tem corpo e espírito. Nós vamos ver aqui uma peculiaridade bastante interessante na criação do ser humano. O ser humano, ele vai ter as suas lutas espirituais e vai ter as suas lutas terrenas. Então, nós precisamos primeiramente entender isso. A batalha nossa é dupla. A batalha nossa, ela é difícil. E nós precisaremos, então, conseguir entender quando estamos sendo atacados em uma área e quando estamos sendo atacados em outra, quando devemos usar determinadas armas e quando devemos usar outras armas, né? A tendência hoje, quase que geral, é espiritualizar tudo. E às vezes o problema não é espiritual, é terrenal, é a natureza humana que está no controle. Não é espiritual, não é o diabo, não é o inimigo, mas a própria pessoa que não entendeu que ela tem uma natureza perversa, caída, tendenciosa para fazer aquilo que é errado, que é ruim, que não é da vontade de Deus. Então, quando nós entendemos isso, nós perceberemos que nós teremos que ter uma vigilância muito grande. Então, você vai aprender a fugir de determinados lugares, a não entrar em determinadas conversas, tá? A não querer se meter em todas as coisas. Por quê? Porque você já sabe, você conhece a sua natureza. É como alguém que foi viciado no alcoolismo ou nas drogas. Ele não pode mais rodear esses lugares. Ele não pode mais presenciar isso. Ele tem que afastar. É porque não foi salvo? Não. A natureza carnal, nós vamos ver que ela é muito mais forte dentro de nós. Vamos prosseguir. Esse estudo aqui precisaríamos de um tempo muito grande. Algumas peculiaridades, então, na criação do ser humano. Somente o homem recebeu o sopro de Deus, portanto tem um espírito imortal, por meio do qual pode ter comunhão com Deus. Nenhuma das criações de Deus, você vai ver em Gênesis, Deus compartilhando do seu fôlego de vida, Deus compartilhando dele, da essência dele, do espírito dele, vida a nenhum dos animais. Ele fez isso unicamente com o ser humano. Então, o ser humano, ele tem espírito imortal. Por quê? Porque veio de Deus. E através desse espírito, o ser humano é o único que tem condições de ter comunhão com Deus. Você não vê os animais irracionais ter comunhão com Deus. Não, é só o ser humano. Porque ele compartilha dessa essência de Deus. Depois, é um ser moral, ou seja, não é obrigado a obedecer aos seus instintos como os animais, pois possui livre arbítrio e consciência. O ser humano é o único ser das criaturas de Deus que é um ser moral. Ou seja, o que é moral? Ele tem senso, ele tem equilíbrio, ele tem consciência das suas ações, ele sabe quais ações suas prejudicam outras pessoas,
ataca outras pessoas, prejudica a si mesmo. O homem tem esta consciência, porque Deus nos deu esta consciência. Tá? Ele compartilhou dele, né? Compartilhou a essência dele a nós. Então, assim como Deus é um ser que tem autoconsciência da sua própria existência, nós também. O ser humano é o único ser da criação que ele tem consciência da sua existência. Nós estamos aqui, mas sabemos que daqui 100 anos, provavelmente não tem ninguém de nós aqui. O ser humano, ele sabe que ele é passageiro aqui nessa vida. Então ele tem autoconsciência, ele tem senso moral. E ele tem o que nós falamos aqui de livre-arbítrio, nós vamos explicar um pouco mais sobre isso, que é a possibilidade de escolher uma coisa e outra coisa. E também nós vamos perceber que dentro da originalidade desse livre-arbítrio que Deus deu, ele é o poder de desobedecer a Deus. O ser humano é o único ser que pode desobedecer a Deus. Você não vê os animais tudo tem instinto, segue o seu ciclo de vida, passa, morre e vai embora. Você não vê ninguém agredindo a Deus, o ser humano pode. Por quê? Porque Deus deu esse poder para ele poder fazer isso, desobedecer a Deus. Então, o livre-arbítrio não é poder de escolha. O livre-arbítrio é poder de desobedecer, de não fazer o que Deus quer que façamos. Depois, o homem é um ser racional, com capacidade para pensar no abstrato e formar ideias. O único que tem capacidade, por isso nós construímos casa, computador, cadeira, microfone. O homem tem capacidade racional de pensar no que não existe, de criar. De onde veio isso? Claro que foi Deus. Deus foi que deu essa capacidade. Você não vê cachorro fazendo casa para ele, a não ser alguns animais que Deus já deu esse instinto, que são poucos, que sabem fazer o seu ninho. Mas a maioria, se adoecer, não sabe que precisa tomar um remédio, não sabe que precisa evitar o sol quente, não sabe. Por quê? Porque são irracionais. Mas Deus deu essa capacidade. O homem, ele é racional. E tudo isso aqui que eu estou explicando, irmãos, é que vai nos mostrar como então nós vamos ter que fazer para dar frutos da nova vida. Tem a semelhança de Deus. Aqui também é interessante. O homem é o único que tem a semelhança de Deus. Tem o domínio sobre a natureza e sobre os seres vivos. Semelhança de Deus, olha só o que é. Está mais na frente aqui. A semelhança de Deus é a capacidade de fazer o que Deus fez. Deus criou, o homem também cria. Deus governa, o homem também governa. Mas eu vou explicar isso mais à frente. Depois, foi feito representante de Deus na criação. O único que, quando terminou a criação, Deus diz: domine sobre tudo, governe sobre tudo. Então, o homem, ele é o representante de Deus. Na Bíblia, alguns textos diz assim: vós sois deuses. O homem, ele é semelhante a Deus. E semelhante, eu vou explicar também a diferença de semelhante e imagem mais à frente. Por isso que nós temos que entender tudo isso, essa revelação bíblica, para que nós possamos, então, darmos frutos de uma nova vida, né? O homem, então, ele foi investido de autoridade e domínio como cabeça do mundo. O homem é que governa o mundo, não é cachorro, não é macaco, não é passarinho, é o homem. Por quê? Porque Deus deu essa capacidade para nós. Agora, explicando aqui o que é semelhança. Em hebraico, é demut. Essa palavra é demut. E demut significa reprodução do abstrato. É aquilo que eu já disse. Como Deus diz, haja isso. O homem, então, ele pensa, eu vou criar tal coisa. E ele também faz. Isso é a semelhança de Deus. A capacidade de criar. A capacidade de pensar no que não existe. Depois, nós temos conceito também. Semelhança é ter conceito. Você ter conceito das coisas. Você ter razoabilidade das coisas. Capacidade de analisar as coisas à sua volta. Depois, valores também.
Semelhança é saber avaliar, é saber ter valores, saber quais são as coisas que têm valor para o ser humano, valor para Deus, valor para a sociedade. Não, nós não somos aí como um cachorro que não sabe diferenciar um osso jogado no lixo e de uma carne fresquinha. Não, nós sabemos. Então nós sabemos os valores, os bons valores, semelhança de Deus. Isso são os atributos e virtudes que Deus nos deu. Pertence a Deus e Ele nos deu. Nós temos esses atributos. Claro que existem os atributos que pertencem só a Deus, tá? Onipresença, onisciência, onipotência, tudo isso pertence a Deus. Mas Ele, como Ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, o seu espírito, Ele compartilhou desses atributos. Então o homem, o ser humano, nós temos esses atributos, tá? O homem é criativo, por quê? Porque Deus também é criativo. Então o homem pode criar. Nós não vemos coisas aí incríveis que nós admiramos que o ser humano faz. Eu sou, há muito tempo, admirador da inteligência do ser humano. Como o homem é capaz, você pega aí um avião de toneladas, que nem na terra ele não consegue andar, não pode. A maioria das rodovias são 40 toneladas, não pode passar. E você vê avião aí com 70, 80 toneladas e vai embora. O ser humano criou, assim como Deus criou coisas incríveis, criou o universo, o homem também cria. Deus compartilhou com ele. Depois, o homem tem poder para administrar e gerir tudo à sua volta, porque Deus é gestor de toda a sua criação por natureza. Então o homem também tem essa capacidade, né, de administrar. Ou ele cuida bem do meio ambiente, ou ele gere mal aquilo e ele recebe o resultado, como nós estamos vendo no planeta todo, né? Deus deu essa capacidade de administrar, você administrar a sua vida, você cuidar das suas coisas. Eu falei um pouco sobre administração, né? Economia, oikonomia, que vem essa palavra, ou mordomo, como administrar. O homem foi feito um ser de poder e de glória, porque Deus é poderoso e é glorioso. Posso ouvir um amém? Não, irmão, o homem não é uma porcaria. O homem não é, em relação a Deus, sim, mas em relação à criação, Deus fala, o homem é a coroa da criação de Deus. Então, Deus, Ele criou o homem com grandíssimo valor. Mas, infelizmente, muita coisa aconteceu, né? Esses são atributos que o homem herdou de Deus, porque foi feito à sua semelhança. Essas são as partes da nossa semelhança com Deus. Agora vamos ver nossa imagem. Isso aqui é bastante interessante. Você vê a palavra aí, tselen. Eu coloquei até, deixa eu ver aqui essa partezinha aqui, ó, tselen, tá? Eu coloquei em hebraico, se alguém já interessar em pesquisar. Nós temos ali tselen, escrito nos caracteres hebraico, e que no nosso caractere é esse aqui. Se lê tselen, imagem. Agora vamos ver o que é imagem. Observação, tselen significa imagem real. Mas imagem de quem? Se Deus é Espírito. Como que Deus criou o homem à sua imagem? Quem foi a imagem que serviu de modelo ou de molde para fazer Adão? Para Deus fazer Adão, né? O Gênesis diz, façamos o homem conforme a nossa semelhança e conforme a nossa imagem. A nossa imagem é a nossa semelhança. Eu já expliquei a semelhança. E imagem, irmão, é imagem mesmo, é igual. Vou mostrar aqui. Tselen, imagem real. Essa palavra no grego, ou no hebraico, até hoje, lá em Israel, a palavra tselen ainda é usada no hebraico moderno. E quando você chega em um lugar, papelaria, que você quer uma xerox, você vai dizer tselen, que é imagem real, igual. É cópia, uma cópia. O homem foi feito uma cópia de Deus.
é um espelhamento. Isso aqui é tudo o que significa essa palavra. O idioma hebraico, ele possui em torno de 7.000 palavras só. É um idioma bem pequeno, bem restrito. Então, uma palavra significa, tem vários significados. No nosso idioma português, que possui aí em torno de 300.000 palavras, a gente já tem muitas palavras sinônimo, imagina no hebraico, né? Então, vamos caminhar. Reprodução do que pode ser visto. Então, imagem é exatamente isso. E nós vamos ver mais à frente como nós fomos feito esta imagem, de onde foi copiada essa imagem. Como era, então, a natureza do homem antes da queda. Então, nós vemos aqui, o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Então, como era o homem antes da queda? Adão e Eva, antes da queda, eram cheios da glória de Deus. Eram envolvidos da sua luz. E Adão e Eva eram seres, não eram anjos, mas eram semelhantes a anjos. Eram seres de luz. Luz de Deus, que envolvia a vida deles. Tá? Adão e Eva resplandecia a glória de Deus. A glória de Deus você encontra na Bíblia, sempre a manifestação da glória de Deus é em forma de luz, em forma de um clarão muito grande. Tá? Depois, eles eram perfeitos antes do pecado. Eram perfeitos no sentido de que eles não pecavam, eles não tinham desejo de desobedecerem, eles só produziam frutos daquela vida especial que Deus havia dado para eles. Eles não tinham, não que eles seriam incapazes de desobedecer, não é isso, tanto é que desobedeceu, e nem que o mal também já não existisse, existia. Tanto é que eles foram tentados por este mal, que é o que nós vamos ver aqui. Eles eram como o molde que os fizeram. Como era o molde? O Machia. O Machia, quem é o Machia? O Messias, o Jesus, né? O Yeshua, que viria depois. Eles foram criados, esta imagem, é algo incrível, tá? É algo incrível que a gente só consegue perceber isso na pesquisa do idioma original. Adão era livre para pecar, mas não pecava porque vivia em estado de santidade e em glória. Ele era livre para pecar, mas ele não pecava. Por quê? Porque ele era livre para escolher. E a sua escolha era uma escolha livre. Agora, hoje, por que um homem peca? Porque o homem não é livre. O homem não é mais livre. Uma vez que ele desobedeceu em Adão, algo terrível aconteceu com o ser humano. Por isso, então, ele tem hoje o que nós chamamos de tendência para a desobediência e tendência para o mal. Eles eram livres para pecarem, mas não pecavam, porque exerciam o livre-arbítrio livremente. O mal ou a inclinação era algo externo. Certo? Eles não tinham aquilo dentro dele. Eles tinham a possibilidade? Tinha. Lembram de algo que Deus diz para eles não fazerem, quando eles estavam lá no Jardim do Éden? Lembram? O que Deus diz? Não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal. O dia que vocês comer, vocês estão perdidos. Então, eles receberam algumas ordens de Deus. O ser humano, apesar de ter o livre-arbítrio, lá, eles tinham a capacidade de desobedecer. Então, porque um ser, se ele não tem a capacidade de fazer coisas diferentes da forma que ele foi criado, então ele não é livre. Então o ser humano ele só é livre porque ele pode desobedecer, porque ele pode fazer coisas erradas. Tá? Se ele não pudesse, ele não seria livre. Agora, o que nos faz, então, não fazer as coisas erradas, é o que nós vamos ver. As coisas erradas fazem com que o homem produza frutos negativos para a desonra de Deus. As coisas corretas, as decisões corretas, nos fazem produzir frutos de uma nova vida. É aí que vai entrar essa luta, aí que vai entrar essa batalha, e que nós precisamos saber. Então, o mal aqui, como eu disse, não é o diabo. O mal é uma inclinação. Antes de Adão e Eva desobedecer
a ordem de Deus, comendo o fruto, o mal existia, mas o mal era externo a eles, o mal estava de fora. E eles não pecavam porque a glória de Deus estava sobre eles. Mas uma vez que eles desobedeceram e comeram, então agora aquele mal que era lá de fora entrou para dentro deles. E se tornou algo terrível, nós vamos ver. O livre-arbítrio só existe se houver chance para desobedecer. O homem é o único ser da criação de Deus que tem a chance de desobedecer. Deus assim nos fez. Desobedece porque Deus fez assim. Ele quis fazer assim. Vai ser sempre assim? Não, não vai. Livre-arbítrio não é poder de escolha, é poder de desobedecer a Deus. Foi o que Adão fez. Então, aqui entra agora algo, né? Como eu disse, o livre-arbítrio, ele só é livre se você tiver a oportunidade de desobedecer. Então, Adão e Eva viviam felizes, contentes, mas Deus usou um agente, Hanahash, a serpente, usou esse como agente de tentação. Porque se você está servindo a Deus feliz, você diz assim, não, nada me abala, eu vivo uma paz. Se nada te acontecer para te tentar, ótimo. Entendeu? O domínio que nós temos que ter é quando nós estamos sendo tentados. É quando essa força se levanta dentro de nós. É que nós precisamos, então, ter o domínio. E aqui, então, a serpente, a Hanahash, ela aparece como agente de provação. E diz, a serpente não era, então, um ser estranho para eles. Serpente é um símbolo. Símbolo de quem? De Satanás. E Satanás era quem? Um anjo de luz. Satanás era um anjo de luz. A Bíblia nos revela isso. Então, quando ele aparece ali, por isso que não foi algo estranho para Adão e Eva. Eles apareceram revestidos de luz e abriram um diálogo. Satanás diz, ainda que Deus tivesse dito para não comer, porque no original, na tradução nossa, está assim, foi assim que Deus disse, mas no original está escrito, ainda que Deus tivesse dito, na boca aqui da serpente. E Eva, então, ela completa a frase, né? A única restrição, então, para Adão e Eva era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, não que o mal já não existisse, como eu já disse, mas ele era algo exterior. Então, quando o mal é algo exterior, ele teria condição de domínio. Mas uma vez que ele desobedeceu e o mal internalizou nele, aí virou uma coisa difícil. Por quê? Porque além de internalizar nele, o que aconteceu com a glória de Deus, saiu de sobre ele. Aquele ser especial, sem pecado, agora já está contaminado. Aqui nós vemos Lomute Temotum, é o que está escrito aqui, certamente não morrereis. Mas literalmente o que está escrito? Satanás diz assim, não morrer, morrereis, ou morrendo, morrereis. É isso que está no texto hebraico. Então, ele não diz, certamente não morrereis. Isso é uma tradução para a nossa língua, português. Mas o original é, não morrer, morrereis. Ou, morrendo, morrereis. Só que não era o quê? Uma morte de imediato, tá? Porém, quando eles comem, então, do fruto, aquele mal internaliza, passa para dentro deles. Veja, irmão, que isso aqui é algo profundo. Isso aqui é algo... Tá? Da minha parte mesmo, para estudar isso aqui, demorou muitos anos para compreender isso. Então, é algo sério, né? Torna-se parte, então, de suas naturezas e cria uma inclinação que eles não conheciam. Então, Adão e Eva, que eram inocentes, não pecavam, que conseguiam fazer só coisa boa, não tinha essa inclinação, essa força para fazer o mal. Agora que eles desobedeceram, eles experimentaram, eles conheceram a coisa ruim. E isso entrou dentro deles. Essa desobediência transformou uma outra natureza dentro deles que eles não conheciam. O que a Bíblia chama de inclinação para o mal. Não é o mal, viu, irmãos?
Um erro que a gente fala, você tem o mal. Não tem o mal. O ser humano não tem o mal dentro de si. O ser humano ele tem a inclinação para o mal. Que é aí que ele tem que vigiar. E vigiar, lutar, para não deixar essa inclinação levar para o mau caminho, né? É a inclinação para o mal se torna mais forte. Ou seja, essa inclinação, o que foi complicado também na vida de Adão, é que, além dele experimentar algo que ele nunca tinha experimentado, aquilo se tornou mais forte do que ele. Nós vamos ver Deus falando isso para Caim. Se tornou mais forte do que ele, algo que ele não conhecia. Sabe quando alguém entra nas drogas e perde o controle, e aí ele experimenta coisa que ele não sabia, e quando ele quer parar, ele não consegue, e quando ele quer fazer outra coisa, ele não faz. Então, Adão, ele foi contaminado com esse mal, com essa inclinação para o mal. E isso o que fez? Fez o livre-arbítrio ficar prejudicado. Então, o livre-arbítrio hoje, nas nossas vidas, ele é prejudicado. Por isso que nós precisamos da intervenção do Espírito Santo de Deus para converter, para poder tomarmos decisões boas, senão não conseguimos. Não conseguimos. O mal que está dentro de nós, a inclinação, sempre vai vencer. Somente quando nós, então, alimentamos a parte espiritual, alimentamos o nosso relacionamento com Deus, nos fortalecemos e conhecemos essa natureza, então nós vamos começar a produzir frutos da nova vida para Deus. Amém, irmãos? Estão entendendo? Glória a Deus. Amém? O resultado imediato após, então, a desobediência. A áurea de luz, compartilhada pelo Criador, desaparece de seus corpos. E eles viram, pela primeira vez, que estavam nus. Você já se perguntou, por que a primeira coisa que Adão e Eva percebeu, falou assim, nós estamos nus. E antes eles não faziam isso, porque o texto no hebraico fala que eles tinham uma luz, uma áurea, uma glória de Deus, de luz, que cobria o corpo deles. Então eles não percebiam essa situação de pele que nós percebemos. E Deus então ele vai fazer o quê? Deus, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Então aqui Deus vai fazer pela primeira vez com que eles enxerguem o próprio corpo. O próprio corpo. Então a pele, segundo os hebraístas, não é que Deus matou um animal e fez roupa. Não, é a pele do corpo, no sentido que agora que eles conseguiram enxergar, agora eles conseguiram também perceber maliciosamente, de forma humana, totalmente, a presença do seu corpo. Tanto é que as palavras luz e pele são as mesmas palavras no hebraico. Se você verificar aí, vou mostrar aqui para você. Cadê minha luz? Aqui nós temos a palavra or, que é luz. E aqui nós temos a palavra or também, que também é pele, que é pele. Perceba que essa palavra or, ela começa com essa letra aqui, alif. Só muda o alif e muda o ain. Essa palavra aqui, essa letra aqui é ain. E essas duas palavras, no nosso idioma, elas são mudas. Elas não têm som. Então perceba que a mesma palavra or é luz e or é pele. Então isso traz um significado bastante interessante para a gente entender o que foi que Deus fez. Tá? Ele tirou uma luz e pôs outra. Tirou a glória dele e agora deixou o homem só com a glória da sua pele. Adão foi expulso então do Éden, porque tornou-se um elemento estranho no paraíso. Veja que até então ele podia fazer tudo ali no paraíso. Ele podia transitar, mas agora que ele experimentou o mal, ele não combinava mais. Agora o mal está dentro dele, agora ele tem tendência de fazer coisas erradas, de desobedecer. Então, ele virou um elemento estranho. O que Deus faz? Então, disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Eu vou fazer a tradução aqui agora, para você compreender que até essa tradução aqui também não está legal. Nós temos, segundo os hebraístas, uma tradução melhor para isso aqui.
Aí, ó, segundo os hebraístas, a tradução correta não seria o homem é como um de nós, ou tornou-se como um de nós. Mas o verbo é isso aí, ó, raiar, raiar. E raiar, o verbo aqui, em hebraico, significa existiu ou era. Então, como é que deveria ficar? A tradução seria, o homem era como um de nós. O homem era como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Mas agora o mal faz parte dele, está dentro dele. Então essa seria a tradução. O homem era como quem? Como Deus. Conhecia o bem e o mal. Mas agora o homem ficou diferente, porque ele não só conhece, agora ele tem o mal nele. Ele mudou a sua natureza, a natureza que Deus havia criado. Por isso, então, o que Deus vai fazer? Ou seja, Adão era um ser glorioso sem pecado, mas depois que desobedeceu, perdeu esse status e não poderia mais ficar no paraíso. O que está dentro não é propriamente o mal, mas a inclinação para fazer o mal, e de forma desproporcional. Nós vamos ver em toda a Bíblia que esse mal que internaliza no ser humano, ele é desproporcional. Por isso existe mais maldade do que bondade no mundo. Foi o que Deus disse então a Caim, olha só. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Dominar. Então, para que nós possamos dar frutos da nova vida, nós precisamos dominar. Dominar o quê? O pecado. Dominar a natureza, dominar o mal que está em nós. Quando alguém me provoca que eu tenho que gritar, que eu tenho que xingar, eu domino, eu calo, eu mordo na língua, mas eu não falo o que eu não posso falar. Mas qual que é a natureza do mal que está em nós? Não, quando alguém me provoca, eu não aguento. Aí eu tenho que falar mesmo, aí eu falei até o que eu devia e o que não devia. É isso ou não é, irmãos? Nós somos isso ou não somos? Somos isso. Por quê? Porque a inclinação para o mal, ela é muito mais forte. Mas o que Deus diz que nós temos que dominar. Depois, governar. Administre isso dentro de você. Administre essa vontade de gritar, de xingar, de mentir, de fraudar, de enganar. Administre isso, segure isso, faça isso morrer. É isso que a Bíblia nos ensina. Olha aí, restringir, se restrinja. Não se dê a qualquer coisa, não se meta em qualquer coisa, não coloque o seu pé onde você vai ser preso no laço. Não fique passando a mão naquilo que é perigoso. Não fique passando o dedo no veneno, porque vai te matar. Foi isso que Deus disse para Caim. Já na sua porta, ó, você tem que dominar. Aqui, irmão, começa então a fazer uma aplicação. É por isso que muitos cristãos não dão frutos da nova vida, porque não aprendem a dominar, a governar e a restringir. Vê o que quer, fala o que quer, escuta o que quer, vai aonde quer, responde do jeito que quer. Obedece a Deus como quer, porque o livre-arbítrio é isso, é o poder de desobedecer. Então, quando nós fazemos o que queremos, então nós vamos produzir frutos negativos. Os frutos da nova vida não aparecerão em nossas vidas. As consequências então da queda. Adão e Eva conheceram pessoalmente o mal. Eles não sabiam disso, o mal estava de fora, agora está dentro deles. Interrompeu-se a comunhão com Deus e então fugiram de sua presença. Você pode prestar atenção, qualquer um de nós, qualquer um de crente como nós, quando nós erramos e vamos errar, mas nós temos que ter consciência de que estamos errando, porque existe o mal dentro de mim, e eu não vou fugir dele, eu vou chegar diante de Deus e clamar por Deus, e pedir a graça de Deus, e vou começar a ter domínio, que é o que a Bíblia diz, domínio próprio, domínio sobre a minha vida, para que eu então não venha sucumbir à minha vida nova, vivendo no caminho antigo. Não, eu preciso de caminho novo, né? Então, ou seja, quando esse mal, nós não sabemos que ele está dentro de nós, irmãos, fica complicado. É aquilo que eu disse, espiritual, batalha espiritual, terrenal,
você tem que ter cuidado, restringir. Tá? Depois, essa é a morte, então, espiritual e cumpre. Que se cumpre, no sentido mais profundo, a advertência de que o homem morreria no dia em que comesse do fruto proibido. Ou seja, a morte espiritual adquiriu no momento. Não é? A natureza humana corrompeu-se e o homem adquiriu a tendência para pecar. E pecar, entenda, desobedecer a Deus, fazer o que não é da vontade de Deus. Deus os castigou por terem pecado com dor, sujeição e sofrimento. Então, todo pecado, sofrimento, toda dor que existe, irmão, é por causa do pecado. É porque o ser humano escolheu, é porque o ser humano faz isso. Então, quando muitas coisas ruins acontecem nas nossas vidas, ou nós fizemos, ou outro semelhante a nós fez. Então, nós pagamos o preço, da mesma forma. Tá? E, então, o que Deus fez? Os expulsou do Éden. É o que eu ia dizendo, quando nós também pecamos, quando nós cometemos coisas erradas, nos dá vergonha de nos aproximar de Deus, sim ou não? Não é verdade? Dá vergonha. A gente fica assim, não vou passear hoje não e tal. Por quê? É isso mesmo. É o senso de que fizemos coisa errada, como Adão percebeu, estou nu. Nossa, eu tenho que fazer uma folha de figueira aqui, fazer um avental. É assim que acontece conosco. Busca da nova vida. Eu vou encerrar. Vocês têm paciência para me encerrar? Amém? Então vamos lá. Aqui é rapidão. Busca da nova vida. Então, ou seja, eu mostrei a trajetória, como que o pecado entrou, como que a natureza nossa foi mudada. O porquê que há essa força para nós fazermos o mal, devido a essa tendência que está dentro de nós. Então nós precisamos conhecer isso para saber como lutar. Agora, busca da nova vida. Não devemos querer viver a nova vida nos caminhos antigos. Vida nova, caminhos novos. Eu fui para a igreja, busquei o caminho novo, mas continuo, a vida nova, mas continuo no caminho antigo. Fazendo a mesma coisa, caminhando do mesmo jeito, não procurando mudar. Por isso que o conhecimento das coisas de Deus, conhecimento bíblico, irmão, nos leva a mudar a nossa vida. Nos leva a mudar o nosso caminho. Não, eu estou aqui, mas eu escutei lá, ensinou, a palavra de Deus está dizendo isso, que eu tenho que largar isso aqui e passar para cá. É isso que tem que acontecer. A Bíblia é o manual prático de nossa vida. No princípio era o verbo, aqui começa o início, tá? Lá o molde de Adão. Adão foi criado o molde de quem? Olha só, no princípio era o verbo, e o verbo que é a palavra, né? E Deus disse, estava com Deus e o verbo era Deus. Então, quando Deus usa lá, é algo mais para uma outra vez, quando Deus diz lá, haja luz, é aqui que entra essa ação do verbo, que é quem? O Messias, o Machia, tá? Yeshua, é aqui. Ele foi o agente da criação de Deus. Ele foi o molde pelo qual nós fomos feitos a imagem. Deus já sabia. Paulo ele diz que o Cordeiro de Deus já existia antes da fundação do mundo. Então nós somos a imagem de Cristo. Amém? A imagem corporal. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada que foi feito se fez. João que repete isso aqui, capítulo 1 de João. Nele estava a vida. Olha só. E a vida era a luz dos homens. Eu não falei que a luz que estava envolvendo a vida de Adão e Eva, era aquilo que protegia eles, era aquilo que dava longevidade, era aquilo que os guardava de todo mal. Ele então deu vida a Adão, deu luz. Luz na Bíblia é sinônimo de vida. E quando ele diz, façamos o homem conforme a nossa semelhança. Então Jesus aí, o Yeshua, foi o molde para fazer Adão e Eva, consequentemente nós também, né? A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Depois, Yeshua, o Messias, é a manifestação plena do eterno no mundo. Ele é a luz de Deus e faz com que o homem possa resplandecer também esta luz. Então, somente através de Jesus agora que nós conseguiremos dominar a natureza antiga.
conseguiremos agora então resplandecer aquela luz que foi perdida. A luz de Jesus agora vem sobre aquele que o recebe como Senhor, como Salvador, aquele que o obedece. Então esta luz vai sendo restaurada em nós. Tanto é que a Bíblia diz que no final, o último passo da nossa transformação é a glorificação do nosso corpo. Aleluia! Quando Paulo diz a última coisa a ser transformada é a glorificação, que é o quê? Voltar ao estado de glória. Voltar a ter o corpo glorificado, cheio de luz. E o mal que está dentro de nós ser retirado. João 8, Jesus ainda fala assim, falando novamente ao povo, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Aqui, irmãos, tem uma conexão muito grande, lá do Gênesis, e o primeiro capítulo de João, os primeiros versículos, mostrando que Jesus, o Messias, é esse que foi enviado para restaurar as nossas vidas, para restabelecer as nossas vidas. Deixa eu caminhar para terminar. E Efésios ainda diz assim, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos do engano. Então, ou seja, maneira antiga de viver. Todos nós tínhamos uma maneira antiga de viver, mas Paulo está chamando ela de velha natureza. Aí ele diz, essa natureza se corrompe e que nós temos que abandoná-la. E diz, e se deixar renovar. Você tem que se deixar renovar. Você tem que querer se renovar. Não, Deus quiser fazer bem, se não quiser, eu estou assim mesmo. Não, deixe-se renovar aonde? No espírito do entendimento. Entender que você tem que dar os seus passos, que você tem que caminhar, que você tem que se declarar a Deus, tem que clamar a Deus, tem que pedir socorro e afastar do mal, afastar dos lugares que te conduz a não ter frutos de uma nova vida. E a se revestir, olha só, da nova natureza. Então, existe uma nova natureza que Jesus veio trazer para nós, que nós precisamos nos revestir dela, e ela é criada segundo Deus, segundo o padrão de Deus. Lembra que eu falei no início que você não pode mudar a sua vida tirando as ideias da sua cabeça? Não pode, tem que ser segundo Deus. Por isso que tem muitas religiões que tiram da cabeça. Depois, segundo Deus, em justiça. Então, agora os frutos da nova vida é frutos de justiça. Do que é certo, do que é digno, do que é honroso. Depois, e retidão. Retidão também quer dizer certo, correto. Tá? Procedentes da verdade. Esse é o caminho que nós temos para poder dar frutos da nova vida. Conclusão. Quem quiser ser liberto, então, e dar frutos de uma nova vida, precisa pôr em prática os ensinos de Jesus. Precisa pôr. E ele diz, todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, irmãos, concluindo, é uma tolice nós conhecermos Jesus e não praticar o que ele ensinou. Não adianta nada conhecer Jesus e não obedecê-lo. Não adianta nada, irmãos, arrepender lá no início e depois não dar continuidade em busca desta transformação para darmos frutos da nova vida de Deus sobre nós, para transformar a nossa vida e transformar quem está à nossa volta. Então devemos buscar os frutos da nova vida. Como? Tendo conhecimento sobre nossa natureza. Ter esse conhecimento que a Bíblia nos ensina. Abandonar os velhos caminhos que nos conduziam
ao pecado e a todo mal. Abandona esse caminho, seja de palavra, seja de ambiente, seja de amizades, seja de produção, seja de qualquer coisa. Se você não abandonar esse caminho, é perigoso. Perigoso. Depois, esforçar por andar na verdade, na honestidade, na sinceridade de Deus. Precisamos esforçar, fazer a nossa parte, não querer camuflar o mal com religiosidade, que é o que tem acontecido, muito. Religiosidade, conhecemos a aparência. Depois, a gente tem visto aí quantas famílias, que quando você começa a conviver com as famílias, estão destruídas, estão arrasadas, aparentemente está bom, a casca está boa, mas dentro está destruído. Aí nós vemos pessoas que se matam, que se suicidam, que se destrói, que separam, que faz um monte de coisa. Por quê? Porque não tem cuidado de dar os frutos da nova vida. Negar a si mesmo e enfrentar os seus males. Enfrenta, para de chorar, para de reclamar, para de dizer, ai, coitado de mim, ai, porque não sei o que. Não, irmão, Deus está com você, vai, e você vai vencer. É a promessa do Senhor. Eu não poderia terminar isso aqui sem dizer isso. Nós temos hoje crentes muito mimados, irmão, chorão, só fica chorando, só fica, vou fazer uma campanha no monte, Deus vai me dar, vai dar espiritual, e a parte terrenal que nós temos que fazer. Não adianta orar e depois xingar o irmão, falar mal do irmão, falar mal das coisas, e criar encrenca, criar um monte de coisa. Não adianta, isso é fruto do mal, da velha vida. Abandona o velho caminho e venha para o novo caminho do Senhor. Não tem como eu fechar, irmãos, esse estudo sem fazer um apelo desse. Não tem como, eu estou aqui, é porque eu me contenho. Eu me contenho, mas eu estou a ponto aqui de gritar, porque essas são as verdades de Deus para nós. Aleluias. Precisamos nos submeter a Deus e a sua palavra. Então o crente não submete a Deus, não submete a palavra, não submete a liderança, não submete ao marido, à esposa, os filhos não obedecem os pais, nada, irmão, isso é fruto da velha vida. A nova vida é retidão, é obediência, é verdade, é sinceridade. Aleluias. Depois, querer então sair da ciranda do mal e vir para a luz de Deus. Tem gente que gosta da ciranda do mal, irmão. Ah, não, a igreja aqui, não, está tão ruim, procurar outro. Irmão, sai da ciranda do mal, não é a igreja não, é a sua vida que tem que mudar. Em qualquer igreja, se as pessoas não obedecerem à palavra de Deus, não terá mudança na sua vida, não terá frutos da nova vida. Ter essas informações da revelação bíblica será muito importante para darmos então frutos de uma nova vida de Deus em nós. Amém? Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Deus abençoe. Venha para a luz, venha para a luz. Busque a luz de Deus que Adão perdeu, mas que Jesus trouxe para nós. Né? Venha para a luz, para que as obras que em nós tiver, que for errada, se manifeste, e Deus então nos liberte. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Deixa eu fazer aqui uma oração, e quero passar para a pastora Maura encerrar. Meu Deus e Pai, eu quero louvar, meu Deus, o teu santo nome nesta manhã, quero te agradecer por tua palavra, que abre os nossos olhos, que nos ensina, meu Pai, que nos ajuda, que nos dá toda a instrução, Pai. E agora depende de cada um de nós obedecer o Senhor, obedecer a tua palavra. Por isso, meu Deus, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Nos faça ter força, ter coragem para abandonar o erro, abandonar o mal, abandonar o pecado, sair do velho caminho, meu Deus. Nos ajuda a darmos frutos da
Renova a vida do Senhor, meu Deus, em nossas vidas, em nome de Jesus, ó Pai, nos faça crescer, meu Deus amado, diante do Senhor, ó Espírito Santo, para que sejamos também instrumentos do Senhor, para levar a Tua palavra, para, ó Deus, salvar outras pessoas, para a transformação deste mundo, é o que eu te peço, para a honra e para a glória do Teu nome. Visite quem está nos assistindo, visite os lares, que a Tua palavra, meu Deus amado, possa brilhar, meu Deus, que a luz do Senhor possa entrar em cada lar, entrar em cada coração, ó Pai amado, e que possamos sentir, ó Deus, a glória do Senhor sendo restabelecida nas nossas vidas, para a glória do Teu santo nome. Você pode dar um aplauso ao nome de Jesus? Deus abençoa.